Só vou para vocês, se vocês fecharem o áudio de vocês, Tá. não fica muito ruído. E a questão do vídeo, gente, fica a critério de vocês, porque às vezes acaba ficando mais lenta, né, a chamada. Então fiquem à vontade, se vocês quiserem desligar o vídeo. Já sei que vocês estão aí. Tem alguém ainda com o áudio ligado? Estou ouvindo ruídos. Como que eu desligo o áudio? Tem um desenho do microfone aqui embaixo. É só clicar nele, aí ativa o mudo. Se a pessoa quiser desligar o vídeo, é só clicar na câmerazinha. Ah, maravilha, gente. É ruim fazer em silêncio, né? Porque parece que eu tô sozinha, falando sozinha. Eu gosto sempre da participação de vocês. Mas senão a gente fica muito poluído, né? O áudio. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, né? Ou falar alguma coisa, fiquem muito à vontade. Assim como na aula, né? A gente tem uma conversa bacana. Tem momentos que eu vou pedir a participação de vocês, mas em qualquer momento vocês podem pedir para falar. Aí vocês ligam o áudio de vocês e falem, tá? Tem um chat também aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, de repente, sei lá, se cair a ligação, alguma coisa, vocês podem também usar aqui o chat. Vou deixar ele aberto. E, bom, gente, a ideia de hoje é, né, a gente fazer nossa primeira aula online. Hoje a matéria é o texto do Paulo Freire, porque a gente está seguindo, né, na ordem que estava. A gente teve uma semana aí, né, de suspensão de aulas, que foi a primeira semana da pandemia. Na segunda semana, vocês tiveram acesso pela plataforma à parte do Adorno, né, que eu coloquei lá o texto e umas perguntas para vocês responderem. Já sei que teve problema lá, já me falaram, né, que tanto os alunos que fazem adaptação DP, né, ou que fazem alguma adaptação ao DP, não tiveram acesso, já soube disso. E outro problema que deu também foi que eu solicitei que fosse aberto um fórum para vocês colocarem lá as respostas de vocês, e me disseram que esse fórum não estava funcionando, né? Então, assim, a plataforma, só para vocês entenderem, a primeira semana a gente elaborou as atividades e mandou, como assim, né? A faculdade inteira estava mobilizada nisso, a gente mandou para uma equipe específica fazer isso, né? Fazer a inserção da atividade lá. Então, eu mesma não tinha o acesso para conseguir entrar e tentar resolver esses problemas todos. A partir de hoje ou amanhã, eu soube que entre hoje e amanhã, eu vou estar com acesso à plataforma. Eles vão para liberar para mim. Quando liberar o acesso à plataforma, para eu entrar, aí eu consigo elaborar, né, da forma como eu quiser, tá? Tem gente perguntando coisas aqui, deixa eu só ver o que é. Ops. Tá, desligar a câmera, ok. Alguém não conseguiu entrar, Paty. Só estou vendo as conversas. Alguém sabe ajudar nessa parte do Skype? Gente, faz muito tempo que eu não uso Skype e eu nunca fiz chamada com tanta gente. Conseguiu entrar, Paty? Tá. Gente, de qualquer forma, eu não vou ficar parando, senão a gente não consegue seguir a aula. Como está sendo gravado, quem não puder participar hoje ou quem tiver algum problema com relação à chamada, vai estar gravado, eu ponho na plataforma depois e aí vocês conseguem assistir, tá? A primeira coisa, não sei se alguém já falou isso com vocês, assim, mas eu vou gastar, acho que, talvez 2 minutos para falar disso. Se vocês já tiveram acesso, assim, a boas práticas para a gente usar as aulas online. A primeira é que eu já estava falando, né? Desligar o áudio, desligar o vídeo para não ficar lento. Essa é a primeira coisa, né? Se vocês entrarem e sair da chamada, sempre entrar e sair com o áudio desligado para não atrapalhar. A segunda coisa é que eu já fiz muita reunião por Skype e é muito fácil perder o foco. Mais do que numa aula presencial, né? Mas se você não tem seu amiguinho falando do lado, conversando, de repente, para tirar a atenção, você tem outros estímulos do ambiente que podem tirar. Então, uma coisa que eu costumava fazer muito, assim, era escolher um ambiente mais neutro, né, mais tranquilo, que não fosse um ambiente que tivesse na televisão, rádio, outras pessoas. Eu sei que nem sempre é possível, né? A gente está nesse momento agora do isolamento, muita gente, né, tem filho, tem família, e está compartilhando, né, inclusive computador, tudo. Mas, se possível, né, escolher um ambiente mais calmo, mais tranquilo, que não tenha tantos estímulos, porque é mais fácil de você conseguir focar.
Evitar deixar o celular do lado, vou até tirar o meu daqui. Evitar deixar o celular do lado, porque, né, pode chegar mensagem, chamada, coisa que você vai querer. Pelo menos, né, tirar o olho para olhar, para ver como é que vai, o que tá acontecendo. Então, assim, evitar esse distrator também. E tentar focar o máximo possível, né? Eu sei que é desafiador, a gente não tem esse, pelo menos eu não tenho, né? Acho que muitos de vocês talvez não tenham esse hábito, né, de fazer aula online ou de fazer reuniões online, mas a gente está tentando aí fazer o possível para ter uma qualidade diante dessa situação. Se alguém tiver alguma outra dica, né, fica à vontade para escrever aqui no chat ou para compartilhar também. A ideia é que a gente faça um bom aproveitamento dessa aula, tá? Bom, então eu estava falando da plataforma EVA, né, que vocês estavam com... Eu vou compartilhar minha tela com vocês, que vocês já veem que eu estou mexendo. Eu estou mexendo um monte de coisa que vocês estão vendo, não estão vendo nada. Cadê o compartilhamento de tela? Vixe, não sei fazer isso, já descobri. Mais uma coisa que eu não sei. Compartilhar a tela, achei. Então, a primeira coisa que eu já falei da plataforma EVA. A segunda coisa é que estava previsto, né, para a semana que vem, a gente ter a avaliação parcial. Estava previsto aqui no cronograma, no dia 6/4. Porém, a gente está com essa semana de atraso, né? A gente vai ter hoje a aula do Paulo Freire, e depois, semana que vem, das contribuições da psicologia para as políticas públicas e os processos educativos. E aí, só depois, né, seria a avaliação. Então, eu vou adiar a avaliação parcial para o dia 27/4, tá? Que seria a próxima aula. Tem 2 feriados, né, pela frente. Só que vocês pegam o feriado? Pega, né? Tiradentes é uma terça. São Benedito não pega. Peraí, que dia que é São Benedito? Deixa eu ver no calendário. Ah, tá, segunda-feira. Eu tô achando que hoje é terça, eu tô louca aqui. Já tudo sem referência, né, com essa coisa de todo dia é domingo. Dia 13 é realmente dia de São Benedito, né, pega o feriado. Então, só no dia 27, que será a avaliação. Como vai funcionar a avaliação? Eu vou disponibilizar na plataforma, né, as questões. Ainda não sei se vai ser questão fechada ou aberta. Talvez eu faça um mix das duas. Eu costumo fazer um mix das duas, né, para vocês terem a oportunidade também de se expressarem. E aí eu coloco lá na plataforma e vocês realizam, né? Dou um prazo para vocês realizarem e aí vocês façam. Bom, tô pensando aqui que para, de repente, evitar a questão de cola, né? Ou de alguma injustiça com alguém, talvez seja melhor por questões abertas, né? Porque aí eu evito a questão de repente, a pessoa fazer a avaliação e anotar uma resposta e passar para outra pessoa. Eu acho que a avaliação aberta talvez seja mais interessante nesse sentido, né? Que aí cada um escreve... não tem tanta... Tem menos formas, na verdade, né? De vocês compartilharem a resposta. Então, na verdade, vai ser tipo uma atividade para nota, né? Vai ser diferente do que seria uma avaliação na sala de aula, né? Cada um realmente fazendo sua prova. Então, a gente vai ter que se adaptar também nesse sentido. Então, vai ser uma variação para nota, né? Uma atividade para nota. E aí, então, a gente vai ter continuar com um atraso, só que a gente tinha uma semana aqui na Juta, que eu não sei se vai ter mais Juta, acredito que não, que a gente estava previsto passar um filme. Então, eu pensei que nessa semana aqui a gente pode, né, retomar o atraso e vocês assistirem o filme em casa. Eu faço a recomendação, de repente põe uma atividade na plataforma, vocês fazem isso em casa e a gente tem a aula normal aqui no dia 11. Tá? E aí a gente termina a disciplina normal, né? Se caso a gente fique o semestre todo em isolamento, a gente consegue encerrar sem grandes prejuízos, né? Sem modificar tanto o nosso calendário. Ok? A gente tem aqui alguma dúvida sobre o calendário, sobre a disciplina? Vou pegar meu carregador aqui. Tem um evento para hoje. Às 10 horas da noite, você tem esse Foi o Google. Tá falando com vocês o que você tem que fazer hoje. Eu nem falei, ok, sai daqui. Beleza, então de cronograma era isso. Vamos começar a aula, então. Vocês estão vendo minha tela, né? Uhum. Alguém mandou no chat aqui alguma Sim. coisa. Ótimo. Alguém mandou no chat aqui. Cadê o chat? Filme, assistir em casa e fazer análise, mantém a data. Então, sim, eu vou ver como é que eu vou fazer esse negócio do filme. Na verdade, não vai ter uma análise, né? A gente ia, na aula, assistir o filme e fazer uma discussão, porque a ideia era que no dia da... Na verdade, por que eu pus esse dia? Porque no dia da Juta é recomendado que a gente não dê nenhuma atividade nova, né? Nenhuma matéria nova, porque tem gente que joga, tem gente que vai torcer e tal. Como eu acho que não vai ter Juta, então não tem necessidade de a gente ter, né, vamos dizer, uma perda aí no conteúdo. Então, eu
Qualquer coisa, passa o filme pra vocês assistirem, mas não tô pensando numa atividade para nota, não. A atividade para nota era a avaliação parcial, né, que é 2 pontos, e o trabalho. O trabalho, bem lembrado. A gente tendo, então, esse adiamento, né, já com uma semana de atraso, como eu falei, a gente também vai ter uma semana de atraso, então, com relação à entrega dos trabalhos. De novo, o cronograma que eu tinha fechado. Então, os trabalhos vão começar, na verdade, ao invés do dia 27, né, que 27 vai ser a avaliação, começam no dia 4 do 5. Então, a turma que pegou o fracasso escolar e meritocracia apresenta no dia 4 do 5. E aí o trabalho, tô pensando em a gente não ter grandes mudanças, tá? Eu tinha falado para vocês que era para vocês fazerem uma entrevista, né, elaborarem um roteiro, fazerem uma entrevista com profissionais das escolas sobre o tema sorteado, profissionais de liderança ou psicólogo escolar, alguém que tenha condição de responder pela instituição. Isso continua, então vocês façam, mas aí vai ter que fazer à distância. Se vocês tiverem dificuldade, eu posso indicar algumas pessoas que eu conheço que possam talvez dar essa entrevista. E vocês façam, pode ser questionário ao invés de entrevista também, tá? Eu vou liberar para poder ser questionário para facilitar a vida de vocês. E aí a apresentação, né, seria vocês elaborarem, né, vocês conduzirem a aula nesse dia, né, articulando o que vocês encontraram na realidade com o que está falando na bibliografia, né, que são esses artigos aqui. Isso a gente mantém, só que aí vocês façam, então, aqui pelo Skype. Tá bom? A gente faz dessa forma para tentar, né, fazer o máximo possível parecido com o que seria na realidade. Eu vou mandar para vocês por e-mail, eu redigi, né, eu sempre gosto de fazer, redigir, assim, as regras do trabalho, para ninguém ficar depois sem saber, né, o que era para fazer, ou ter dificuldade de entender como foi a correção. Então, eu já redigi, na verdade, esse e-mail para mandar para vocês, só queria falar hoje, né, sobre as datas, antes de encaminhar. Então, ainda hoje encaminho para vocês esse e-mail, no mais tardar amanhã, com as orientações para o trabalho, né, com as novas orientações para o trabalho. Mas a única mudança que eu estou prevendo é essa, de fazer as entrevistas à distância, poder ser questionário ao invés de entrevista, e também a discussão ser à distância também, tá? Beleza, gente. Então, hoje, como eu estava dizendo, o texto é o texto do Paulo Freire. É esse aqui, né, Concepção de Emancipação em Paulo Freire para uma leitura do acesso à educação superior. E o interessante desse texto é que ele retoma alguns dos autores que a gente já estava vendo, né? Então, o Gramsci é um dos citados e o Adorno também. Então, como a última aula foi sobre o Adorno, só que a gente não teve a aula, eu vou aproveitar, né, para fazer um parênteses, né, para falar um pouco mais do Adorno enquanto a gente estiver tendo essa aula. E aí vocês aproveitam também para perguntar as coisas que vocês ficaram de dúvidas da última aula, tá? Vamos lá. Bom, eu pus uns lembretes aqui. Então, era falar dos trabalhos, já falei, falar de boas práticas para aula à distância, também já falei. Bom, vamos lá. O Paulo Freire, assim, ele é muito citado, né? Ultimamente, ele foi muito citado. Vocês estão vendo os slides? Sim. Teve alguém que deu tela preta. Acho que é um tempinho, né? Até ele entrar. Desculpa, vamos voltar. Ele é muito, né, citado, assim, né, ele é o maior pesquisador brasileiro citado internacionalmente, eu acho que vocês já devem ter ouvido esse dado, mas ele principalmente, né, entrou assim, né, na pauta por ser muito, na pauta, digo, né, no senso comum, e ser bastante citado, por ser um alvo de muitas críticas também, né, por ter sido citado, né, pelo Bolsonaro, então, daí começou-se a falar muito de Paulo Freire, desde o ano passado, quando teve as eleições. E muita gente não sabe, na verdade, o que ele fez, né? Só sabem que ele foi um educador brasileiro, né? Ou, né, no máximo, sabem isso. E, na verdade, assim, ele teve uma grande importância no cenário brasileiro de educação. Ele chegou a trabalhar como secretário da Educação no estado de São Paulo. Ele teve, né, tanto, né, cargos políticos, como ele também foi professor universitário lá em Recife, na universidade lá, quanto teve, né, livros publicados. Então, ele tem uma extensa obra sobre educação, né? E ele também, então ele foi um cara, assim, qual que é a sacada do Paulo Freire? Ele trabalhou tanto com a teoria quanto com a prática. Ele foi um cara acadêmico, escreveu, fez teorias, e também foi um cara que fez coisas na prática. Ele foi secretário da Educação, ele teve o trabalho que ele realizou no Rio Grande do Norte, né, de alfabetização de adultos, que ele conseguiu alfabetizar 300 adultos em 40 dias, com o método que ele criou. Então, eu acho que essa é a sacada dele que tornou ele tão, uma pessoa tão admirada na área tanto acadêmica quanto no senso comum, né? Essa pessoa que fez tantas inovações.
E aqui eu trago um pouco, né, da vida dele. A gente sempre é legal contextualizar, né, onde que viveram os autores que a gente estuda. Então, ele é o primeiro, né, brasileiro que a gente está vendo, que é muito bom. A gente tem aqui, né, a informação que ele viveu de 1921 até 97. Então, ele pegou boa parte, né, desse século XX, que é um século que a gente, né, até conhece um pouco mais, porque está mais próximo da gente, né? E, né, ele nasceu e morreu no Brasil, só teve um período em que ele ficou exilado. E alguns períodos que ele também deu aula em universidades estrangeiras, mas ele é conhecido, né, pela obra dele realmente realizada no Brasil. O texto que a gente está lendo, né, é um artigo que fala sobre a questão do acesso ao ensino superior. Então, a autora vai fazer algumas perguntas, né, de se a questão de um aluno de baixa renda, né, ela faz um questionamento sobre cotas, né, sobre o aluno de baixa renda estar tendo acesso ao ensino superior, se isso garante a ele a emancipação, né, se isso favorece com que ele tenha uma autonomia maior, né, um processo de emancipação mais facilitado. E para fazer essa análise, ela faz essa análise teórica, né, ela faz uma análise com base nesses autores. Então, para chegar no Paulo Freire, primeiro ela começa falando dos precursores, né, quem foram as pessoas, né, os outros autores que influenciaram a obra do Paulo Freire, tá? Gente, qualquer coisa me falem, né? Dei um sinal de fumaça aí. Como eu tô com a tela agora compartilhada com vocês, eu não tô conseguindo ver o chat. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, pode ligar o áudio e se colocar, porque eu não tô conseguindo ver o chat por enquanto. Qual que é a ideia do Karl Marx? Né? O Marx foi dos precursores. Né? Um dos precursores que ele teve, né, foi o Karl Marx, que falou sobre a questão da emancipação, né? E para falar da emancipação para o Karl Marx, não tem sentido falar de emancipação sem falar na ideia da alienação, porque, na verdade, a emancipação para ele seria essa superação desse estado de alienação. E o que seria, então, a alienação? A gente usa muita palavra no senso comum, né? Ação pela qual um indivíduo ou um grupo, uma instituição ou uma sociedade se tornam alheios, estranhos, enfim, alienados ao resultado ou produtos de sua própria atividade, né? Lembrando que o Karl Marx, né, ele vai ter uma visão, né, acho que filosófica, mas muito ligada à questão da economia, né, à questão do trabalho. Então, ele vai falar muito das coisas dos meios de produção, né, das classes sociais, mas muito ligado com relação ao trabalho. Ele não fala tanto da educação. Alguém quer se colocar? Alguém abriu o áudio. Não? Então vamos continuar. E para ele, então, né, lembrando que ele fala muito sobre o trabalho, então, sobre a divisão do trabalho, o que causa essa alienação, né? Onde está a raiz dela? Porque as pessoas se tornam alheias, né, enfim, estranhas, devido a essa própria divisão do trabalho. Né? O trabalho que ele analisou, que ele viu lá na época dele, e que ainda é, de certa forma, um trabalho alienado, um trabalho que não permite reflexão. Né? Lembro que a gente estava falando do show do Gramsci, né? Eu até citei para vocês aquele filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, né? Para mim, ele é uma grande ilustração desse trabalho alienado, onde você tem que, né, uma missão ali de, né, elaborar uma peça, ou apertar um parafuso, ou isso, e você não conhece, é o processo todo de produção. É diferente quando você, por exemplo, produz uma coisa do começo ao fim, você pode, né, refletir sobre aquele produto que você está fazendo. No trabalho, né, industrial, um trabalho, né, do modo capitalista de trabalho que o Karl Marx menciona, ele é um trabalho que, então, aliena o sujeito, né, porque o indivíduo perde o poder sobre a própria existência, pois a sociedade regula a produção geral. Né? Então, o cara não... Por exemplo, você vai... vou trabalhar... Precisando de emprego. Vou trabalhar numa fábrica aqui em São José, tem, sei lá, Johnson. Você não vai lá trabalhar na Johnson porque você tem, né, um propósito de vida, assim, que, nossa, né, eu quero fabricar medicamentos, né, objetos de higiene pessoal, porque, nossa, vai melhorar a vida das pessoas, nossa, eu vou aprender, né, como que faz um processo completo. Muito difícil, né, pensando ainda mais na classe, né, proletariada, né, a pessoa que vai trabalhar numa fábrica. Eu tinha uma amiga que o pai dela trabalhava numa fábrica na Johnson mesmo, e ela falava que ela não sabia o que o pai dela fazia lá. E um dia eu descobri que ela sabia, então ela tinha vergonha de falar. Na época não tinha, né, máquinas que faziam isso, ele contava a quantidade de absorventes que tinha em cada pacote. Esse era o trabalho do cara, contar quantos absorventes tem para garantir que tá o número certo ali. Uma vez eu fui também fazer uma visita na Nestlé de chocolate, né, que tem aqui na Caçapava, e tinha uma pessoa lá que era responsável por pesar todas as caixas de bombom e verificar se a quantidade de bombom estava, né, dentro do peso adequado, senão ela tinha que tirar um bombom ou adicionar um bombom ali. Então, ela é um trabalho muito, né, focado, muito, e é isso que para ele causaria nessa alienação. E como é que você superaria esse estado de alienação? Né? Não é simplesmente você voltar, né, ao método artesanal, porque já não era possível, né? A sociedade já não permitia isso. Né?
Mas para ele a ideia era de que pressupõe a emancipação como uma ação revolucionária que compreende um ato de natureza política ao se desvencilhar da propriedade, ao se constituir um indivíduo independente, cidadão, pessoa moral que alcança o poder político da produção sem a regulação do Estado e do mercado, ou seja, né, a sociedade comunista, né, seria as pessoas não... Porque, vamos botar no exemplo, né? Por que você vai lá trabalhar na Johnson para contar absorvente, mesmo sem ser seu projeto de vida, você não quer isso, mas você precisa lá ganhar dinheiro? Porque você tem esse sistema, você precisa pagar aluguel, você precisa comprar suas coisas, você vai passar fome. Então, é uma situação em que você precisa comprar coisas, ter coisas, e isso faz com que você tenha, né, aceite esse tipo de trabalho, que quem regula, né, é o Estado ou o mercado, não é o próprio sujeito. Então, nisso você fica alienado e você fica, né, sem condições de se emancipar. E se emancipar, para ele, seria ter essa ação revolucionária para romper com esse sistema. Vocês estão mandando um monte de coisa aqui no chat, só vou dar uma pausadinha para olhar, senão eu fico também sem saber o que vocês estão falando, e eu quero que vocês falem. Alguém queria se colocar? Queria falar? É isso? Tem gente com a mão levantada no vídeo, tá querendo falar? Nossa, gente, eu tô com muita dificuldade de mexer nesse Skype. Eu não era assim, tô ficando velha. A Marielle comentando tempos modernos, legal. E alguém deu o print aqui do slide. Eu posso mandar o slide para vocês também, tá, gente? Posso pôr na plataforma, mandar por e-mail, da forma como for mais fácil, pra vocês não terem que ter esse trabalho. Mas fica a critério de vocês. Vamos voltar aqui o compartilhamento da tela. Já estão me vendo de novo? Acho que sim, né? Vamos lá. Envio sim. Portanto, como eu falei, né, o Marx ele não falou tanto sobre educação, mas para ele, então, o que seria a educação? Seria esse instrumento de integração entre o pensar e o fazer, entre a formação e o trabalho, para que não seja, então, esse trabalho alienado, para que a pessoa possa ter condição de mesmo, né, refletir sobre a situação dela, a situação, né, política, né, enquanto ser social, enquanto participante da sociedade, que ele possa ter condição, então, de romper com esse sistema, ter essa noção, né? E o acesso à educação deve ser orientado ao pensar crítico de si e da realidade, contrapondo-se à alienação. Então, estaria aí na educação esse papel. Para o Marx, a emancipação relaciona-se à ideia de liberdade. Então, ser autodeterminado, que implica no conhecimento de si e dos seus meios de produção. Novamente, a gente vê aqui o viés da questão do trabalho, né, que para ele, então, que dirige, né, o olhar dele para essa visão de mundo que ele tem. Ok? Então, até Marx, acho que é essa a contribuição principal, né, que vai depois falar sobre a emancipação e vai influenciar o Freire. Depois a gente tem o Adorno, né, que é apresentado no artigo também, como um outro precursor. E aí o Adorno, né, que eu falei, que era o autor que a gente ia se deter um pouco mais, porque ele foi o autor da última aula que a gente não teve. Que é essa cara do Adorno? O Adorno, ele viveu na época da Segunda Guerra, na Alemanha. Então, ele viu, né, o que aconteceu com relação ao Holocausto, ele viu essa mudança que aconteceu, né, na sociedade, até chegar, né, na questão do Holocausto. E ele definia, né, essa situação de violência, situação de você menosprezar um povo, uma pessoa, como uma situação de barbárie. E a reflexão que ele teve sobre educação, ele já era filósofo, né, ele já escrevia sobre diversos temas, mas ele começou a se deter mais sobre educação depois dele ter vivenciado, então, essa Segunda Guerra, e ter refletido sobre como a gente faz, né, para as pessoas não se reduzirem à barbárie. E aí a resposta que ele chegou foi por meio da educação. E aí a pergunta então mudou, né? Como então que a educação pode fazer para que o mundo não se reduza à barbárie? E ele explicita basicamente 2 modelos de educação, né? Um que é um modelo mais técnico, né, mais científico, mas que ensina as pessoas a como fazer coisas, né? E ele fala que a Alemanha, então, estava... o questionamento que ele fazia era como que pode, né, um país de tanta gente, né, pessoas que ganharam o prêmio Nobel, né, nobelistas, escritores, filósofos, cientistas, tipo assim, como que um país de pessoas tão brilhantes, estudadas, alfabetizadas, pode chegar numa situação dessa, né? E aí ele faz fazer essa crítica justamente, né, que tem esses 2 modelos de educação, um mais técnico e mais profissional, mais científico, e outro modelo que seria um modelo mais humanista, um modelo mais que pensaria sobre autonomia, que tornaria os sujeitos mais críticos, né, com relação à própria situação.
E ele vai dizer que o que aconteceu na Alemanha, né, foi por causa disso, de a educação ser muito técnica, ser muito voltada para a ciência, né, a técnica, como as pessoas fazem as coisas, e não tanto para esse pensar autônomo, para esse pensar crítico. Então, essa é a crítica que ele vai fazer, né? Isso que eu até perguntei para vocês na atividade da plataforma, que é o que vocês achavam sobre o Brasil, né? Se a gente tinha que ir para a educação mais técnica ou mais a humanista, né? Pensando que a gente não tem um país aí, né, ainda de pessoas 100% alfabetizadas, formadas, nobelistas, né, cientistas, a gente ainda está em falta com esse ponto. Então, essa era uma questão que eu achei que era interessante a gente refletir. É uma questão que não tem muita resposta certa e errada, era mais para a gente refletir mesmo. Então, para ele, né, a educação que daria autonomia seria esse segundo modelo, que é o modelo que a Alemanha não estava seguindo na época da Segunda Guerra. É esse modelo que favorece, né, a consciência social. Ele vai falar muito disso, de um modelo que tenha, inclusive, trabalho social, né, que desperte isso nos alunos. Em contraponto a uma educação técnica e científica. O Adorno também, no texto da semana passada, né, e aqui fala um pouquinho sobre a crítica que ele faz à indústria cultural. Porque o que ele acha, né? Ao contrário de outros autores que vão trazer a cultura como uma forma de você conhecer o universo daquele sujeito, né, conhecer tipo, o que aquela criança pensa, o que aquela criança gosta, baseado nos itens culturais que ela consome, ele vai fazer uma crítica a essa indústria cultural, né, seria a indústria das massas, né, como uma indústria que, na verdade, condiciona a pessoa a não pensar, que oferece atrações que entretêm, mas que, na verdade, só condicionam a pessoa a consumir, né, a estar na frente, por exemplo, de uma televisão, ou de um videogame, ou de um computador. O computador não tinha na época dele ainda, mas a ideia era essa, né, de estar na frente de um objeto que te entretém e que você fica ali, né, tão de baixa guarda, tão, assim, não reflexivo, que ela pode te vender o que ela quiser, ela pode te propagar ideias que ela quiser, né, pensando que não existe meio sem ideologia, todos eles têm uma ideologia, você fica ali, né, de baixa guarda, pronto para, né, receber qualquer tipo de ideologia. Então ele fazia essa crítica e dizia que a gente, né, não tinha que ter tanto acesso a esses meios da indústria cultural, como a própria televisão mesmo, né. O Adorno, ele também foi crítico musical e músico, e ele compôs, ele não foi famoso como músico, né, mas ele compôs algumas peças, né, algumas obras musicais que tinham esse intuito, né, de ser obras que provocavam reflexão, que não eram obras de rápido consumo, né, como a música, vamos dizer assim, popular, né. Então, ele tinha essa crítica também. Sobre a emancipação ainda, que você está falando, o Adorno ia surtar quando? Na época dos smartphones. Eu estava pensando que antes de dar aula para vocês, eu estava com a camisa do Stranger Things, aí eu falei assim, nossa, Adorno ia odiar isso, né? Eu vim dar aula sobre pensamento crítico usando um artefato, né? Uma, sei lá, uma coisa da mídia que, né, é puramente para entreter, não tem mais nenhum sentido de reflexão. Mas a gente pode discordar do Adorno também, a gente pode falar que você pode, inclusive, né, na escola, em outros ambientes, né, despertar a consciência crítica da criança para a indústria cultural, fazendo essas críticas justamente ao que ela assiste, né, ao que ela vê. Então, enfim, a gente pode também, a gente não é obrigado a aceitar o que o Adorno está falando também. Aliás, ser crítico é isso, né? Você ensinar, por exemplo, para uma pessoa uma teoria ou uma coisa e já provocar nela crítica, já falar, então, o que a gente pode falar de ruim disso aí, né? Porque a gente pode contrapor isso aí. Então, que é o que eu tento um pouco fazer com vocês na aula, né? Como que a gente pode criticar esse autor? O que a gente pode falar para discordar dele também, né? É uma forma de a gente exercitar esse pensamento crítico. Vamos lá. Então, a emancipação só pode ser bem sucedida se for um processo coletivo e não individual, porque para ele o ser é social. Então, é uma coisa que você consegue fazer, por exemplo, numa escola, mas é difícil você fazer em nível individual, porque tem essa parte social, né? Essa parte da consciência social. Você precisa pôr as pessoas em contato para que seja bem sucedida essa emancipação. E essa educação para contradição, né, que é pra gente pensar, tipo assim, poxa, sei lá, o Darwin pode estar certo, mas tá, que a gente pode também ter de crítica com relação ao que ele falou? Seria, né, uma educação para a resistência, para a gente não aceitar tudo que falam pra gente, pra gente não aceitar tudo que a gente vê na Globo como certo, né? Vocês estão falando da Globo aí. Então ele parte do princípio de que os homens, eles são enganados de modo permanente. Esse é a premissa que ele segue. E aí, ok, baseado nisso, o que a gente faz para a gente não ser enganado o tempo todo. E aí, para eles, isso seria chegar, né, ao princípio da emancipação. Então, resumo, né? Assim, voador na consciência. Então, seria a capacidade de pensar a realidade
Deixa eu ver se minha bateria tá acabando. Nossa, tá acabando a bateria. Calma aí, gente. Então vai desligar tudo vocês aqui. Bom, acho que voltou. Já pensou que beleza, tá gravando a aula? Nossa, que beleza, maravilha. Vocês caem tudo. Vou carregar. Então, para ele, né, a consciência é a capacidade de pensar a realidade, estabelecer relação e fazer experiências intelectuais. Então, não é muito diferente, por exemplo, da ideia que a gente viu, né, na verdade, de uma educação mecanicista, de uma educação tradicional, de uma educação que, né, tipo, passa conteúdo. Vamos citar como exemplo os cursos pré-vestibular de hoje em dia, né, que você tem o objetivo de passar o maior número de conteúdos possíveis para uma criança, para um adolescente, para que ele faça uma prova e seja bem-sucedido. Seria o oposto disso. Para possibilitar essa experiência, a educação deve ser para a emancipação, então uma tomada de conscientização das dificuldades impostas da sociedade, seguida da autorreflexão, que priorize a conscientização e seja capaz de resistir à repetição. Ele fala muito que essa educação, né, mecanicista, repetitiva, ela não ajuda nesse sentido. Você precisa ter uma educação que realmente, né, dialogue com os alunos. Aí o Paulo Freire vai retomar muito isso do diálogo também, para que não seja uma coisa individualista e cada um, né, aprende por meio de, né, de repetição de muitos exercícios ou de muitas coisas. Então, a emancipação para o Adorno, né, resumo, é um processo de desvelamento da realidade. Né? Desvelamento, o que é? De tirar os véus que escondem alguma coisa. Né? Então, é você exibir realmente as dificuldades da sociedade. Desvelamento da realidade e tomada de decisão consciente e independente, com vista à eliminação da barbárie. Então, na opinião dele, se a gente tivesse, né, a condição de refletir sobre o que estava acontecendo no mundo na época da Segunda Guerra, talvez não tivesse, né, acontecido. Agora, o que aconteceu foi que a educação estava treinando as pessoas, né, para receber ordens, para seguir alguém mais, né, um líder falando alguma coisa. Então, isso atrapalha e faz com que a gente não faça coisas de forma consciente, né, que a gente não seja autônomo nem emancipado nesse ponto. Até aqui tudo bem, gente? Beleza. Outro precursor dele é o Gramsci, que a gente já estudou, então eu não vou entrar tanto, né, no Gramsci. Então, são algumas coisas do Gramsci que a gente não estudou porque não tinha, né, no texto que a gente viu, mas que são mencionados nesse texto e são conceitos, assim. E são conceitos que ele não explica bem nesse texto. Então, eu estou trazendo de outras fontes para vocês. O que significa, por exemplo, o bom senso. Ele fala bom senso, né? Parece uma coisa assim, do tipo, nossa, não tem bom senso. Mas, no senso comum, né? A gente falaria dessa forma. E a filosofia da praxis também. Então, vamos retomar aqui. O que ele fala, né, da emancipação, já que o texto é sobre emancipação. Que é um processo de conscientização e formação da classe dirigente. E aí, lembre que a gente estudou lá, né? Que para ele, a educação tem que dar condições de uma pessoa, por exemplo, de classe menos favorecida, também ter acesso a posições de poder. Também ser, por exemplo, o presidente da República. Que isso não tem que estar restrito a pessoas que, né, já nasceram em berço de ouro e ficar sempre, né, nesse ciclo sem fim, igual do Rei Leão, né? De sempre, né, o leão é o rei e, tipo, nunca é o macaco, por exemplo. A emancipação é um processo de conscientização e formação da classe dirigente, em que os intelectuais orgânicos possuem papel histórico de formação da nova classe de intelectuais. Assim como educar as massas, superar o senso comum. Lembra que a gente falou sobre a questão do senso comum, que era do pensamento folclórico, as pessoas, né, não terem, né, uma visão científica dos fatos, e bom senso. Bom senso já vou falar daqui a pouco. Para o alcance da filosofia da praxis. Então, chegando da filosofia da praxis, a gente chega também, né, à emancipação. Vamos ver o que é isso. O bom senso. A dimensão crítica, elementos racionais, coerentes, orgânicos, que apontam para uma concepção histórica e social do homem, fundada em uma certa dose de experiência e de observação direta da realidade. Então, seria o que o Adorno falou sobre essa educação reflexiva, né, de você ter condições de conhecer, né, acho que a história, né, da sua comunidade, da humanidade, conhecer a sociedade para que você possa, daí, né, tirar conclusões e ter essa dimensão crítica. E a filosofia da praxis seria a atividade teórico-política, histórico-social dos grupos subalternos, aí os menos favorecidos, né, que procuram desenvolver uma visão de mundo global e um programa preciso de ação dentro do contexto em que vivem, com os meios que têm à disposição, visando construir um projeto hegemônico alternativo de sociedade. Então, essa atividade aí teórico-política, histórico-social, daria nessa possibilidade das pessoas, das camadas menos favorecidas, viverem, né, construir essa hegemonia, né, que a hegemonia é uma ideia vigente, né, que guia a sociedade, que as pessoas ouvem, escutam e, né, e dão valor, que
seria o conceito de maioria, né? Mas não que seja uma maioria numérica, mas de alguém que consegue ter uma influência, né? Vamos pensar como hegemonia como um influencer. Então, que as pessoas de qualquer classe social pudessem agir como esse influencer. Então, para ele, isso seria a filosofia da praxis. E o Paulo Freire com isso, né? Que ele... Eu não vou entrar muito no grande, porque a gente já falou dele, né? Já teve a aula dele. Mas qual que é a ideia do Paulo Freire? O que ele tem a ver com isso? Vamos voltar no contexto, né? Ele viveu lá entre 21 e 97, beleza e tal. Ele começou, né, a questionar mais a questão da educação, do analfabetismo no Brasil na década de 60. Aqui eu coloquei 2 fotos da Praça do Epaminondas, porque né, eu tô com saudade de Taubaté, faz mais de um mês que eu não vou para aí. Então, na década de 60, como que era? A gente tinha 40% dos adultos brasileiros analfabetos. Você consegue imaginar isso? 40% das pessoas adultas, é muita gente. Apenas 1/3 das crianças frequentavam a escola. E detalhe, os analfabetos não podiam votar. Então, 40% dos adultos não podiam votar. Essa era a realidade do Brasil naquela época. Hoje, se a gente for olhar... O que hoje seria bom, se a gente for pensar, né? Bom, por quê? Porque 40 pessoas a menos votando no Bolsonaro seria ótimo. Então, mas quem seria esse 40%? Então, não seria os 40% da elite, obviamente, né? Mas se a gente tirasse 40% da população hoje que vota, talvez pesasse um pouco. Eu não tô tão certa, Marielle, porque se a gente pensar que o voto é o exercício da democracia, está sendo menos democrático, né? Quando você vai cortando as pessoas de, a mulher não pode votar, escravo não pode votar, analfabeto não pode votar, você está favorecendo com que só a elite vote, né? E as pesquisas que a gente viu pela questão do Bolsonaro era muito isso, né? Pessoas de ensino superior, pessoas com conhecimento que votaram nele, né? Então... Mas teve muita gente que foi por alienação e por influência também, né? Mas ainda assim, você quebra com o princípio da democracia, né? Então, ainda que a gente tenha no poder alguém que a gente não seja, que você não esteja concordando, que a pessoa esteja lá, a melhor forma dela chegar lá é pela democracia. É melhor que uma ditadura militar, por exemplo, né? Vamos pensar na década de 60, né? Tinha esse contexto e logo depois teve o golpe militar, em 64. Então, eu acho que as coisas têm como ser pior. Se a gente lembrar da nossa história, as coisas têm como ser pior. E mesmo, né, como eu estava falando, né, mesmo que seja alguém que a gente não concorde que esteja no poder, é melhor que seja uma pessoa que esteja lá por demanda popular, né, democraticamente, exatamente, do que alguém que está lá para favorecer o interesse só de uma classe social, né? Então... Sim. Eu não acho que era bom esse contexto, não. Porque, por exemplo, eu provavelmente seria analfabeta. Porque nessa época... aliás, ainda hoje tem uma pesquisa que fala disso, né? Que as meninas tinham menos chances de ser alfabetizadas, de ir para a escola. Porque, né, a cultura, né, geral era que as meninas ficassem em casa, né? Aprendessem as prendas domésticas, né? Se preparassem para o casamento. Então, provavelmente, não, jamais, gente. Eu fiz curso superior com bolsa de estudos, então, assim, tipo, jamais. Eu provavelmente estaria nesse grupo aqui do analfabeto, eu não queria ser analfabeto, de verdade. Então, acho que é uma forma de a gente pensar criticamente. E aí, pegando os dados de hoje, né? Eu encontrei dados de 2017, dizendo que hoje a gente tem 11 milhões de jovens e adultos que é analfabeto no Brasil ainda, só que isso reflete-se a 6,8%. Então, é um número já bem menor do que era na década de 60, né? Então, 50 anos. Ainda assim é bastante, né? Mas ainda assim é bastante, são 11 milhões de pessoas. E hoje a gente tem 96,4% das crianças e adolescentes que estão na escola. Então já bem diferente de 1/3. 1/3 é 33%. Mas ainda assim a gente tem 1,5 milhão de crianças que não está. Então o Brasil ainda figura, né, entre os países, entre os piores países com relação à alfabetização. Mas mesmo assim, né, é uma situação bem diferente da época dele. Então, na época dele, o que se tinha que fazer? Resolver esse problema o quanto antes, né? Era realmente um problema social. Pensando que nessa época já tinha, né, a industrialização no Brasil foi principalmente na década de 50, né, que construiu, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, CTA, um monte de fábrica veio para cá, então, beleza, você vai educar as pessoas não é porque você é bonzinho também, né, mas você precisa do povo para trabalhar, então, ia ser um trabalho que exigia a questão da alfabetização. Então, também tinha esse interesse de você ter pessoas formadas para o trabalho. E o Paulo Freire, ciente disso, né, contribuiu para que pudesse ter essa formação. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, que histórias vocês já ouviram, assim, dos pais de vocês, sei lá, tio, vô, sobre como que era a educação nessa época. Pode ser a época de 60, 70, 80, porque foram épocas, assim, que a gente vê que teve muita mudança, né, com relação a hoje. O que vocês já ouviram?
Não, pode falar, gente. Quero ouvir a voz de vocês, tô com saudade. Não escrevam, não. Professora, eu ia falar muito sobre castigo, tipo, que quando a criança não obedecia, que tinha que sentar, tinha que ajoelhar no milho. Era uma educação bem autoritária. Sim. Quem te contou isso? Minha mãe. Aconteceu isso com ela? A varinha de marmela também que batia nas crianças. Eu via muita autoridade, assim, muito. Não que hoje não tenha, né? Mas antigamente tinha essa questão de usar a força física para poder condicionar os alunos. Também. Totalmente contra o que a gente estava falando, né? Que é uma educação crítica, reflexiva, que de forma alguma tem que ser punitiva desse jeito. E tem gente, pasmem, que pensam que a educação comportamental do Skinner é isso que a sua mãe viveu. E não tem nada a ver. Mas ok, parênteses, fecha parênteses. Só defendendo aqui o meu teórico favorito. O Skinner mesmo já fala que a punição ela só atrapalha, né? Você tem que dar os reforçadores. A punição, por exemplo, você tem um monte de outros efeitos colaterais, por exemplo, a criança desistir da escola. Ou ter dor de barriga na hora de ir pra escola, porque é punitivo, né? Ninguém quer viver esse tipo de situação. Apoio dos pais com relação aos castigos, sim, achava que estava certo, né? Que tinha que formar o cidadão. Esse dia eu estava falando pro meu marido sobre a questão do serviço militar obrigatório, que um dia eu ouvi de uma diretora de escola assim, naquela época que todos os meninos tinham que servir, né? Que era obrigatório. Naquela época, sim, a gente formava homens de verdade. Ela não tá pensando nos que se mataram, nos que morreram, ela tá pensando nos que sobreviveram a esse tipo de educação, né? Greve de professores. Quem mais quer falar? Pode falar, gente. Professora, eu ia falar que é minha família. Opa! Tá, a Jaciele e o Adriano? Quem tá falando? Acho que é o Ian. Ian? Eu falo Jaciele, depois fala Ian. Tá. Professora, além dessa questão do castigo, que os meus pais sempre falaram também, era a questão da evasão, né? Tipo, não permanecia na escola, né? Saía no, sei lá, segunda série, na primeira série, porque tinha que trabalhar em casa, ajudar na fazenda, tudo. Então, além do castigo, eu sempre escutei bastante isso, do abandono da escola, né? Sim. Não tinha vaga para todos, não tinha programas como tem hoje de vale transporte, de alimentação na escola. Não tinha, né, políticas públicas que favoreciam a criança permanecer na escola. Exatamente. Tinha que viajar, andar quilômetros, né? Então, a criança não tinha uma motivação ali também para ir para a escola, que andava muito tempo, saía de madrugada para estudar. Quem viveu em zona urbana, né, tipo aqui em São José, Taubaté, até talvez não tenha vivenciado tanto isso, né? Sim, Mas sim, de qualquer forma era mais difícil do que hoje, né? Hoje tem muito mais condição da criança frequentar a escola. Sim, meu pai mesmo, ele estudou até a quarta série, porque ele tinha que ajudar o meu avô na fazenda, no sítio, então não podia ficar indo para a escola. Aí depois, quando ele conseguiu emprego, aí ele terminou os estudos, terminou tudo. Mas senão não teria feito. Legal. Professora, mas essa realidade também se estende ainda no Brasil, né? E, tipo, tem áreas no Brasil, por exemplo, né, que também essa realidade é permanente ainda. Como a gente estava vendo, né? Ainda tem 1 milhão de crianças fora da escola. Mas já é um número bem menor, né? Do que... Quando você condiciona alguns projetos sociais, por exemplo, o Bolsa Família, a questão da criança frequentar a escola, você pode criticar e falar, nossa, não é uma educação de qualidade e tal, tem vários problemas, pelo menos a criança está indo. Pelo menos alfabetizada ela vai ser. Então, isso já ajuda. Verdade. Quem quer falar? Era o Ian? Eu ia falar que por parte das gerações mais velhas hoje em dia, não todos, mas existem algumas pessoas que têm um certo saudosismo com essa época. Tipo, que devia voltar, naquela época que o professor ensinava mesmo. Hoje em dia é uma bagunça, eu não sei o que lá. Tipo, eu não consegui entender como que alguém que vivenciou essa época consegue não achar que foi um avanço chegar onde a gente chegou hoje. Sim. O saudosismo, ele sempre é carregado da gente lembrar, ele é enviesado, né? A memória é enviesada, né? A gente sempre vai lembrar das coisas boas.
Você não vai lembrar das coisas, de tudo, né? Você não lembra do seu dia a dia. Você lembra de algumas coisas só. E aí você tende a olhar por um viés mais positivo, né? Ou negativo também, pode acontecer, mas... Sim, né? A gente tende a achar que no nosso tempo tudo era melhor. Memória afetiva, é ótimo, sim. Professora. O cara reprimiu, vou dar psicanálise agora, né? O cara reprimiu a reguada na mão, né, e lembrou, sei lá, da namorada, do amigo, de como que as crianças brincavam, coisas assim. Pode falar. A minha mãe, igual do pai da Jace, a minha mãe estudou até a 4ª série, mas no caso, porque o meu avô não permitiu que nenhuma das... Meu avô teve 18 filhos, tá, gente? 18? Permitiu 18. Com a primeira esposa. Teve mais 5 com outra e mais 2 com outra. Olha, tem muito tio. Muito tio, demais da conta. A família é grande. Quem tá falando? É a Patrícia. Oi, Patrícia. Então, como o pai da Jace, a minha mãe só estudou até a 4ª série, porque o meu avô só permitia que as mulheres estudassem até a 4ª série para aprender, tipo, saber o nome, alguma coisa. Mas aí ele tirava da escola porque lugar de mulher era para ficar... Ele falava assim que vai estudar para quê? Se você vai ficar entre o fogão e a pia. E hoje a minha mãe sente muito. Minha mãe fala que ela sente muito, assim, que ela queria muito estudar e que meu avô não deixou. Sim. Isso aconteceu com a minha mãe também. Exatamente igual, Paty. A mesma fala de que não precisa estudar porque você sempre vai lavar panela, vai cuidar de marido, então não precisa estudar. Essa foi a fala do meu avô também. É um motivo cultural, né? Porque você tem, assim, eu até, vamos dizer, entendo um pouco melhor quando as pessoas falam que de repente, assim, você tinha 18 filhos. Aí você tinha recursos para, sei lá, comprar livro, levar para a escola, transporte, tudo, para uma determinada minoria, né? Tipo, beleza, vou escolher os meninos porque eles é que vão ter que trabalhar e ganhar dinheiro. Eu até entendo mais esse ponto de vista. Mas o ponto de vista de que vocês estão dizendo, né? De que era unicamente pelo fato de ser mulher, é um ponto de vista estritamente cultural, né? Sim. Exatamente. De pensar cultural que, né, o machismo da época era normal pensar assim, né? Não era errado, né? Nem era mal visto como hoje seria. Não. É triste. Muito triste, exatamente. Tem uma série... a série Explicando, tem no Netflix. E o primeiro episódio é sobre a questão de cotas raciais. E que ele faz um estudo econômico falando, né, de como que era a questão dos negros logo depois da abolição, tudo nos Estados Unidos, que seria americano, né? Mas é tipo um documentário, assim, até hoje, né? E fala de como que quem já, assim, como a probabilidade de quem já tem dinheiro, já tem uma propriedade, tende a continuar, né, tendo propriedades, lucrando cada vez mais com isso. E quem já não tinha, naquele caso dos escravos, quando foram abolidos, não tinha nada, eles vão ter muito mais dificuldade para adquirir os seus bens. Então, assim, justificaria, por exemplo, até hoje a gente ter ações afirmativas, a gente ter cotas, porque é uma população que, não, por gerações, né, não teve acesso. Então, é interessante a gente ver isso, né, que até economicamente você vê um impacto. E sobre a questão do machismo, do feminismo, se você pensar que, né, um pouco mais que metade, na verdade, do Brasil, né, são de mulheres, no mundo inteiro, metade da população é mulher, não faz sentido economicamente você restringir a atividade profissional da mulher, né, de você querer que só metade da população trabalhe. É meio burro pensar isso, né, tipo, até pensando em lógica, né, em matemática, em números, não é só uma questão cultural mais. Então, interessante o que vocês estão trazendo aí, né? Eu trouxe quando eu fiz esse slide, né, sobre as histórias, eu lembrei da minha mãe. Como eu falei, né, meus pais moraram em ambiente urbano, então tiveram mais facilidade de acesso à escola, né? Os dois conseguiram terminar o ensino médio. E a minha mãe, quando ela mudou de casa, ela mudou de bairro aqui em São José, e quando ela foi para um outro bairro, ela disse que chegava nas escolas, ela chegava, não era tipo assim, a mãe dela chegava, né? Na época era bem engraçado, porque as crianças eram tipo adultos. Que ela chegava na escola e ia ela com o irmão dela, e que ela pedia para a diretora para estudar na escola, e a diretora falava assim, aqui não tem vaga, aqui não tem vaga. Então, assim, nem tinha vaga para todas as crianças, então não tinha nem como, né, todas as crianças terem acesso à escola, porque tinha realmente, né, muitas restrições, não era para todo mundo, né, a educação. Isso na década de 70, provavelmente, né? Então, quanta coisa mudou aí no Brasil. Os anos 90, gente, se vocês forem estudar políticas públicas, eles foram muito importantes para a educação. Porque nos anos 90, né, que se escreveu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBN, que é onde prevê tudo isso, né, que a educação
ela tem que ser de uma forma mais integral, ela tem que ter programas de acesso, né, como o Vale Transporte, de alimentação na escola, livro didático, que é função da escola fornecer isso, né, e não da família. Então, os anos 90 foram muito decisivos, assim, mudou-se muito o cenário da questão da educação básica, eu tô falando, não da superior ainda, nos anos 90. E aí a gente vê realmente nesses números reduzindo cada vez mais, o número de analfabetos, e aí também aumenta, né, o número de pessoas entrando no ensino superior, que depois vão ter muitas outras ações, né, como bolsa de estudos, né, o próprio ProUni, que favoreceu muita gente para a faculdade, o sistema do SISU, que a gente já falou algumas vezes, ações afirmativas, né, como cotas, né, raciais e por questão de renda também. Então vai ter mudanças grandes aí. Mas retomando o Paulo Freire, então, já é 7h50 já. A gente tem esses precursores, né, que ele teve, então ele, né, embebido nas ideias desses autores, ele vai levar em conta, né, a desigualdade social também, além dessas ideias, presente no Brasil e na América Latina, para pensar a educação. Então, para ele, isso vai ter um papel muito importante. E aí ele pensou numa educação que possibilitava os processos de libertação e emancipação, em contraposição à educação do capital, que é essa educação que ele vai dizer que essa educação, né, unicamente para você ser, né, tipo, funcionário de alguém, de você poder trabalhar, né? Ela não é uma educação, não tem que dar só esse acesso, né? Como o Gramsci já dizia também, né? Você não tem que formar a pessoa só para mão de obra, você tem que formar a pessoa para tudo, né? Amplamente. E aí ele teve essa grande contribuição que eu estava contando para vocês, que essa atividade de alfabetização de jovens e adultos que ele conduziu, né, que ele coordenou no Rio Grande do Norte. E, na verdade, né, o projeto que ele fez lá, o piloto, né, que deu certo, ele conseguiu alfabetizar os adultos em 40 dias. A ideia era que isso fosse estendido como um programa nacional. Só que isso foi bem na época do golpe militar. E aí o Paulo Freire, como era, né, embebido em ideias de autores de esquerda, comunistas, ele foi exilado. E ele não pôde mais fazer parte, né, nem conduzir esse projeto mais. Então, esse projeto ficou lá engavetado. E a ideia dele, então, né, de educação, pensando que era uma educação que favorece a libertação e a emancipação, era contrapor-se àquela educação bancária, né, aquela educação do colonizador, que é aquela tradicional, mecanicista, repetitiva, né, do ler e escrever, baseado naquelas cartilhas, né, daquela coisa muito mais de você sentar e ouvir, né, de você ser mais passivo na sua educação, e de você não considerar a realidade em que o sujeito está envolvido. De você trazer materiais genéricos para ensinar as crianças e não considerar o que eles sabem. Nessa experiência que ele teve no Rio Grande do Norte, eu vi uma reportagem que, assim, entrevistou um tiozinho, que até hoje, né, ele lembra, ele sabe escrever, na verdade, né, ele sabe escrever, e ele escreveu assim, na lousa, né, tipo tijolo, coisas da realidade dele, né, então ele fazia isso, ele pegava, por exemplo, você vai trabalhar com um trabalhador rural, você põe a palavra tijolo, sei lá, roça, fruta, sei lá, você vai pôr coisas que são da realidade da pessoa, você não vai ensiná-la como se fosse ensinar a criança, né, ou como se fosse ensinar alguém que não tem contato com esse meio rural. Então ele vai trazer um sentido para a educação muito importante, de ensinar coisas que façam sentido para a pessoa, e não coisas mecânicas, tem que, né, eu vou aprender porque tem que aprender, e você acaba desinteressando a pessoa do processo. Por isso que o método dele era tão rápido. O ensinar e o aprender para ele, né, tinha um princípio que era da indagação, então você tinha que questionar muito, né, os seus alunos e favorecer com que eles se questionassem também, questionassem o professor. Essa era uma premissa, não tem que ser uma educação, como eu falei, que todo mundo está caladinho, né, passivo, ouvindo, tem que ser uma educação de diálogo, e a partir da realidade concreta dos sujeitos, como a gente já falou. A educação, então, que ele fez, foi para o sujeito oprimido, foi pensando nessas pessoas. Preocupação com as massas e trabalhadores para uma conquista de uma cidadania negada, né? Pensa que a pessoa não podia nem votar. Então, isso era ter uma cidadania negada. Você não tinha voz em hipótese alguma, né? Você tinha uma função muito restritiva de trabalho para sustentar sua família e, né, você não tinha uma função social que você conseguisse contribuir. E educar, nesse sentido, era dar cidadania para as pessoas. E isso é muito, muito, muito bonito, muito nobre, né? Eu tô colocando super enviesado a matéria, tá, gente? Porque eu acho ele genial, assim, por essa coisa de pensar realmente no sujeito pobre, não fazer um negócio que é genérico para todo mundo, sabe? Pensar em quem mais estava precisando naquela época. E ainda hoje, né? Tá mais precisando. Então, a educação dele, né? Baseada nesses princípios, era uma educação humanizadora, então que trazia, né, o ser humano, trazia o aluno
né, como um agente ali de mudança, né, mudança de si, mudança da realidade. A educação ia trazer essa mudança para a pessoa. E trazia o diálogo como um ponto muito importante, né, um ponto de interseção entre a construção desse processo e o alcance da libertação da opressão. Então, para ele, né, a emancipação viria por meio dessa libertação dessa opressão, porque enquanto o sujeito não tinha acesso à educação, não tinha acesso ao conhecimento, né, à alfabetização, ele não teria como sair desse processo de opressão. E sem diálogo não haveria a verdadeira educação. Assim, é a partir do processo de conhecimento e formação da consciência filosófica que se constitui os pilares da educação libertadora. Então, nisso, ele está super coerente com os autores anteriores, né? Que até lembra lá do Gramsci, a filosofia da praxis. Então, você ter essa consciência filosófica, essa consciência de questionar, do pensar, né? Que não é simplesmente de repetir coisas, como um dos pilares da educação libertadora. Aprendizagem coletiva, né? Então, vamos pensar também no Adorno, né? Que falava que o ser não é individual, o ser é social. Aprendizagem coletiva se expressa na prática de ensinar e de aprender. Ensinar e aprender é construído na relação dialógica. Sempre que vocês verem a palavra dialógica, lembre de diálogo. Então, na relação, né, que permitia o diálogo entre educador e educando. E aí vamos pensar no que vocês estão falando, né? De uma educação que era muito punitiva, né? Muito focada no castigo, né? A do Paulo Freire é ao contrário. Ela é humanizadora porque ela é sem autoritarismo, sem imposições. Então, isso é muito revolucionário, pensando no que você tinha na época, né? E nesse contraponto com a educação tradicional e até com o que veio depois, né? Com a questão militar. Para ele, os processos educativos não se configuram como verdades acabadas, então, né, estão em constante construção. Ele soa um pouco construtivista em vários pontos, né, como, por exemplo, agora. Constitui-se como um devenir, né, devenir é aquele devir, né, aquela coisa do movimento, que é uma coisa que está em processo de acontecer, não é uma coisa nem que está pronta e nem que, né, a gente vai acabar um dia. Esse devenir sempre, quando vocês virem devir ou devenir, sempre pensa essa ideia de movimento, que se constrói na ação dialógica entre educador e educando, mediados pela realidade. Olha o Vygotsky aqui, né? Mediação. Então, é legal o Paulo Freire isso, que a gente vê que ele não foi um cara também alienado que escreveu um negócio da cabeça dele, que só funciona pro Brasil. Ele bebeu de várias fontes e trouxe muita coisa que fazia sentido, outras que não faziam, e mudou, né, algumas coisas para o que fazia sentido aqui pro Brasil. Cabe considerar a condição do conhecimento do indivíduo oprimido, os seus valores culturais, a sua realidade social, ou seja, pensar numa educação que parte da realidade dos indivíduos para a elaboração da crítica e exercício da luta. Isso também condiz total com o que a gente já vem estudando, né? De sempre pensar em exemplos, em coisas que a gente traga para os alunos que tem a ver com o que eles estão vivendo, né? E isso, eu acho que quem fez ou faz estágio comigo, eu sempre tenho essa preocupação, assim, da gente ir para a escola observar o ambiente, em vez de chegar com um projeto pronto e falar, vai ser isso. Né, a gente olhar o que está precisando ali naquele lugar, o que pensam aquelas crianças, o que elas gostam, né? Para a gente elaborar um projeto que, de fato, responda, né, ao interesse e ao que está precisando naquele lugar ali, aquela realidade. E aí, beleza, né? Ela termina de explicar o Paulo Freire aqui, e aí vai para as considerações finais do artigo. Então, o artigo, né, como eu estava falando, ele questionava a ideia dos alunos que são cotistas, que né, entraram na faculdade pela questão da baixa renda, a Universidade da Paraíba, se eu não me engano, Estadual da Paraíba, que é a autora do artigo. Vamos ver. Vamos achar o artigo aqui. Aqui, né? Qual era a inquietação dela? Quais os possíveis desafios enfrentados por alunos em situação de vulnerabilidade social para a conclusão do curso? Ao ingressar, permanecer e concluir o curso, quais os ganhos em termos do processo de formação crítica, considerando a interação social? O ingresso, a permanência, a conclusão do curso possibilitam processos emancipatórios aos sujeitos em situação de vulnerabilidade social? Então, pensando nesse sujeito, né, oprimido, vamos usar a palavra do Paulo Freire, na educação superior, será que a educação superior por si só permitiria, né, com que ele alcançasse esse estado de emancipação? E na conclusão que ela vai trazer, então, depois dessa reflexão dos diversos autores, na última página, é de que você pode sim, né, trazer essa emancipação por meio do acesso à educação. Então, assim, o acesso é a primeira coisa que você tem que fornecer, evidentemente, sem o acesso não tem como, mas que não é só ter o acesso. Você precisa ter uma educação no ensino superior que dê continuidade, né, o que favoreça essa educação crítica. Porque também, se você dá o acesso para a pessoa, mas você tem uma educação, né, bancária no ensino superior, né, que ensina apenas uma técnica, que ensina apenas uma coisa
que a pessoa não pode se colocar, não pode ter diálogo, não pode produzir conhecimento, você não está... Aí você não está garantindo, né? Você tem o acesso, você não tem essa garantia do processo emancipatório. Então, essa é a reflexão e a conclusão que ela faz, né? Então, olha que frase bonita. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, a gente pode falar, né? Criticar que a educação tá ruim. É igual o SUS, né? Pode falar, tá ruim, nossa, que horrível isso aí, é melhor não precisar disso aí. Beleza, mas pensa numa sociedade sem educação ou sem o SUS. É muito pior. Então, é melhor a gente ter alguma coisa. A premissa é tenha, né, a condição de oferecer escola para todas as crianças. E aí, depois disso, a gente vai vendo o que a gente faz para melhorar, né, esse processo. Porque sem isso, essa é uma condição, né, essencial para uma mudança social. Então, a gente estava pensando, teve uma aula que a gente até estava discutindo, que vocês trouxeram essa questão, né, o que tem que mudar primeiro, né, se são as políticas públicas ou se é o sujeito, né? A gente fica nessa dúvida, né? Para o Paulo Freire, seria, assim, para o Paulo Freire, são os sujeitos que promovem a mudança, mas você precisa dar condições para esse sujeito fazer a mudança. Então, seria pensando primeiro em políticas públicas, em como dar acesso para as crianças, como favorecer que todos estejam na escola, adultos analfabetos, como favorecer que todos eles tenham, né, uma alfabetização, para que aí eles tenham condições de pensar a realidade, pensar criticamente, ter acesso à informação, a conhecimento, e aí eles promoverem essa mudança social. Então, viria, né, de cima para baixo. Viria primeiro, né, você precisa ter um pensamento, né, acho que de ordem social para fornecer isso para as pessoas. E aí eu propus uma pergunta para vocês, que assim, a aula de hoje é para a gente discutir o texto, ter acesso, né, a aula como seria mesmo, mas a presença não vai ser pela aula. A presença vai ser pela plataforma, assim como eu mandei por e-mail para vocês. Então, na plataforma, vou pôr, na verdade, uma pergunta lá, baseada na aula de hoje, para vocês redigirem lá, né, a resposta de vocês. Essa resposta não vai valer nota, vai valer a presença na aula, mas é uma pergunta que eu penso que a gente já possa, de repente, começar a discutir para ajudar vocês a elaborar a resposta lá. Que a pergunta é: como é que vocês acham, pensando na realidade social brasileira, desigualdade social, como é que vocês acham que essa situação do coronavírus, do isolamento, da quarentena, impacta nisso? Vocês já pararam para pensar nisso? Que não é só uma questão de saúde, mas uma questão social e que impacta a educação? Vou abrir a pergunta aqui do jeitinho que vai estar lá. Aí, a atividade que eu vou pôr lá vai ser o seguinte: com base na leitura do artigo e na reflexão sobre as desigualdades no Brasil, que impactam a situação atual da pandemia, isolamento social, aulas à distância na educação básica, cancelamento das aulas, poderá ter na educação caso não seja efetivada nenhuma política pública que considere as diferenças sociais. O que vocês acham? Lascou? Lascou porque a pergunta é difícil ou as pessoas que vão se lascar? Pensem que com isso, vamos lá, Paulo Freire, hein, gente? Vocês estão refletindo sobre a própria realidade de vocês, não estão, não? Professora, bom, eu vi rapidamente a pergunta, se a senhora puder colocar no chat, acho que é mais fácil para a gente conseguir internalizar um pouco melhor a resposta. Mas pelo que eu compreendi, por exemplo, nós aqui, não sei se todos têm acesso à internet, mas quem não tem, tipo, dentro não só da psicologia, mas na faculdade, de modo geral, pode não estar tendo acesso a refletir, por exemplo, sobre Paulo Freire, como a gente está refletindo agora, né, para emancipar essa nossa educação. Então, eu imagino isso em nível nacional, né? Por exemplo, já falando de pessoas que não têm acesso à educação, né? Por exemplo, no meio rural, porque, enfim, é muito longe, as escolas não têm as condições, né? Que uma escola, por exemplo, aqui em São Paulo tem. Imagina, para essas pessoas, né? Porque, por exemplo, a merenda da escola, tem alunos que vão para a escola para merendar, para poder comer, para se alimentar. E essas pessoas que não têm a escola para isso também. Aqui em São José eles estão dando a merenda. As crianças podem ir escola, as escolas municipais. Elas podem ir até a escola, retirar a merenda, então os professores estão trabalhando na distribuição da merenda, mas não tem aula. Aqui em Taubaté também tá, professora. Isso. É, eu vi que algumas escolas estão, não sei se em todas estão.
Mas eles estão abrindo no período de merenda para as crianças irem. O Rafa tá falando que vai começar amanhã na escola dele. Ah, tá, legal. Teve gente que falou também, ó, muitas pessoas não têm acesso à internet e podem ser prejudicadas por isso. Excelente, a gente pensar na infraestrutura, né? Será que todo mundo tem a mesma estrutura? Porque é muito fácil, sei lá, um governante falar, não, mas vamos pôr aula online, mas ele não tá na casa do aluno que... Às vezes não é só questão da estrutura também, o lugar até tem internet, mas sei lá, é um cômodo para todas as crianças, ou um computador para todas as crianças. Né? Ó, tanto impacta que podemos ver que tem alunos que não têm acesso à internet e já estão prejudicados. Não sei quem está falando, mas concordo. Acho que foi a GCL? Acho que sim. O prefeito que aprovou, né? O prefeito tão populista. Eu estava lendo sobre um... Ai, não lembro agora qual que era a sociedade... Era tipo assim, Sociedade de Educação Paulista. Era tipo um órgão, assim, não era a secretaria, não era nenhum órgão político, mas era um órgão, né, de educação, que estava falando que tinha que realmente, né, parar as aulas, isso no começo da pandemia, né, tinha que parar as aulas, não ter nem aula online e repor esse conteúdo em outro momento. E aí, na reportagem, falava que um dos entrevistados era o diretor do Colégio Bandeirantes, em São Paulo, que é um colégio de elite, né, um colégio super caro e tem uma das maiores aprovações do Enem e tal, falando que ele achava isso um absurdo, né, que não tinha que parar nada, que as escolas que têm condição de fazer a aula online deveriam continuar. E aí, só pensando nisso, né, tipo, pra ele é muito fácil falar, né, que os alunos dele vão fazer o Enem, então provavelmente os pais devem estar caindo matando em cima dele para poder ter aula. Os alunos dele provavelmente têm condições, né, deve ter cada um seu computador, seu celular, sua internet boa para poder usar. Mas isso tende a aumentar a desigualdade social, né? Então, você pensar que o desempenho vamos começar ensino médio, né? Para acesso ao ensino superior, de estudante de escola pública, de escola particular, já é muito diferente. Imagina para uns tendo acesso, né, nesse momento e para outros não tendo, né? Então, até porque também quem não tem, por exemplo, o pessoal, por exemplo, poliedra não tem aula, não sei como é que tá a situação lá, mas vamos restringir as aulas, não tem aula para ninguém, a gente volta, sei lá, depois. Essas pessoas conseguem pagar professores particulares, já pagam por fora e podem pagar por fora para poder estar indo no caminho, né, para poder chegar onde eles querem chegar, que é passar numa universidade com um conceito muito grande no Brasil. Mas quem não tem, por exemplo, o CASD, que é um cursinho para vestibular, que eu fiz o estágio, né? Eles estão sem aulas, estão usando plataforma online, mas como já colocaram, né? A internet pode ser restrita para muitas pessoas, então esse caminho, ele vai... Quem está correndo, né? Quem tá tentando caminhar para chegar e passar no vestibular, para poder ter essa ascensão, já está lá atrás ainda, né? Meio que um regresso aí, por essas limitações também. Alguém escreveu aqui, minha tia, que é professora de alfabetização da escola municipal, chorou ao me contar a situação do Maranhão. Ela trabalha lá? Quem é que tá escrevendo? Não apareceu seu nome. Apareceu só um G. Infelizmente, são pessoas bem carentes que não têm acesso. Ah, Gabriele. Sim. Sim. Pois é, pessoal. E a gente não tá falando assim que, nossa, então tem que, né, furar a quarentena, tem que ter aula normal e pá. Não, porque a gente tem uma situação de saúde, mas a gente tem que pensar, qual que é a sacada? Porque eu fiz a pergunta, né, pensando em políticas públicas. Que, assim, dada que essa situação está dada, né, está acontecendo, o que a gente pode, o que o governo tem que fazer para poder minimizar esses impactos depois que voltar à situação normal, né? Ou mesmo agora, ou quando voltar à situação normal. Porque se você fizer uma política pública, tipo isso, vai ter aula online para todo mundo. Na escola pública, na escola particular, dane-se, né? Vai ser obrigatório dar aula online. Você já sabe que alguns alunos não vão ter acesso. Imagina aluninho de alfabetização, né? De 6, 7 anos de idade, né? Como que fica bem prejudicada a questão da... Porque não é também uma questão só intelectual, né? Você pega a criança pequena, é uma questão de motora, né? Você tem que ter atividades que contemplem tudo isso, né? Psicomotoras, não é só uma questão de você dar conteúdo, fazer uma videoaula para ela. Não é tão simples assim. E outra coisa também, vamos pegar lá o Bourdieu, que a gente já estudou. O Bourdieu falava da questão das famílias, né? Se tem famílias que favorecem ou ajudam os estudos. Imagina isso, né? Todo mundo vai ter aula online. Só que você tem crianças que os pais vão sentar juntos, vão poder ajudar, vão, né, cobrar, ensinar, vão dar todo esse suporte, de repente, que o professor não daria, não vai estar dando porque não está na escola presencial. Ou como já falaram aí, né? De chamar um professor particular para ministrar a aula nesse contexto. E você tem crianças que os pais não, além de não saber, né,
não saber o conteúdo, porque não frequentaram escola ou não sabem também. Tem a galera também que está reformulando as coisas de trabalho, né? Que, por exemplo, autônomo, tinha que trabalhar fora e agora não está podendo, que não vai ter tempo para parar para sentar com a criança para fazer isso, né? Vai ter outras preocupações, vai estar preocupado, né, em pôr comida dentro de casa. Então, como é que vai ser? Alguém colocou aqui, né? Sem contar que os pais das crianças têm condições de dar o suporte. Exatamente isso que a gente está falando. O que mais vocês escreveram aqui? Fala, pessoal, vocês estão escrevendo muito. Vocês estão com vergonha de falar? É muito mais profundo que só colocar aulas pela internet. Tudo tem um fundo social. Ah, irmão, eu quero falar então, que eu gosto de Eba! falar. Escrever não é comigo. Ó, deixa pra escrever na hora de pôr atividade na plataforma lá, que vocês vão ter que escrever, que não vai ter como falar. Excelente. Que nem o Ian falou, já tem datas para serem repostas as aulas, né? As aulas entre aspas, né? Porque a orientação que a gente recebeu é que as datas que estão sem aula agora, nós vamos ter que repor e tal. Mas a gente não sabe, por exemplo, e daí era a questão que eu ia jogar. A gente não sabe como isso vai funcionar. Tem sábados nessas datas, mas a gente não sabe, por exemplo, se os alunos vão ter que ir para a escola para ter aulas aos sábados, ou se é só uma questão de horas para a gente cumprir, para a gente repor as nossas aulas, entendeu? E daí uma questão que é tipo assim, e aí, né? Vale mais as nossas horas de trabalho do que o aproveitamento escolar dos alunos, se for o caso da gente ir só para cumprir hora. Sim. E a gente não sabe como que vai ser, entendeu? Ninguém sabe, né? Acho que tá todo mundo assim, né? Como é uma situação que você não sabe quando vai acabar também, né? Tá todo mundo sem saber como se organizar. Sim. Mas, assim, se não tiver uma política pública pensando em economia, em educação, em outras coisas, não sejam só saúde, vai dar ruim. Sem certeza. Tipo, vai dar ruim. Vai chegar lá na frente, você vai ter criança, né? Sem as metas da educação, né? Então, vai terminar o primeiro ano alfabetizado, terminar, né? Tem os conteúdos que tem que ser dados em cada ano. Vai terminar o ano sem esses conteúdos. E aí vai ter que ter adaptação, vai ter que ter alguma coisa. Para o vestibular que a gente falou, né? E nem como é que fica. A galera que não teve aula. Lá na escola, tem uma professora que identificou que, assim, apesar da comunidade lá ser muito carente, ela identificou que uma sala dela, se não me engano, ela dá aula para 6º ano. A sala que ela dá aula, todos os alunos têm celular, mesmo que seja bem mequetrefe, assim, todos têm WhatsApp. Daí eles fizeram um grupo para ela ir encaminhando atividades, para ela tirar dúvidas, para fazer aproveitamento do livro didático. Mas é uma iniciativa da professora. Ela conversou com a turma e a turma super aceitou, e ela estava falando pra gente que eles estavam super participando, que às vezes ela não mandava nada e chegava aluno e falava, professora, e aí, hoje não vai ter nada? Qual que é a série? Hã? Qual que é a série? 6º ano. Ah, interessante. Legal, né? Rafa. Talvez isso até modifique, né? A forma como a gente faz coisa na educação hoje, né? De repensar novos meios também. A gente tem que usar nesse momento a criatividade para fazer formas diferentes de viver, né? De ensinar. A vida não parar tanto. Não você tão prejudicado. Mas, assim, tenham consciência de que vai ser prejudicado. Acho que essa é a intenção da gente pensar. Olha. Eu trabalho em secretaria de escola e na escola que eu trabalho, a diretora orientou os professores, alguns professores, para estarem passando atividades para os alunos fazerem. Parece que lá cada sala de aula tem um grupo que a diretora tá e os pais dos alunos também estão. Ela está encaminhando para os grupos. E na escola do meu irmão, que também é municipal, também estão publicando no site da escola as matérias, mas isso tem que ser uma iniciativa tomada ou pela direção, ou eu conheço também pais de alunos que estão passando matéria, pais professores, né, que estão passando matéria para os alunos, para os filhos, mas tem que partir deles, porque da Secretaria de Educação mesmo não vê nenhuma orientação. A gente morre esperando. Então cada um tá fazendo de um jeito, né, em resumo. Porque assim, os poderes maiores não tomaram nenhuma iniciativa, basicamente. A Secretaria de Educação, ela trabalha com comunicados gerais.
Então ela nunca direciona nada. Ela fala tudo muito por cima, o básico. Então, assim, não vai ter aula nesses dias. Tchau. Beijo. Entendeu? Não tem um direcionamento. Nunca tem, na verdade. Tá. Então, gente, beleza. Acho que foi muito bacana as contribuições de vocês. Mais alguém quer falar? Desculpa. Eu já ia encerrar. É muito bacana o que vocês estão falando. O que eu ia falar era que eu vou lançar na plataforma, mas a pergunta já está aqui no chat. Vocês já podem ir elaborando a resposta para colocar lá para contar a presença de vocês na aula. E quem não pôde estar presente hoje, né? Como eu falei, se vocês quiserem avisar em algum grupo de vocês, vou subir a aula lá para a plataforma, assim como uma pergunta, e a pessoa faz lá. Tudo bem? Certo. Eu vou deixar esses minutinhos finais da aula para vocês terem tempo de elaborar essa resposta. O que vocês acharam da aula de hoje? Porque, assim, pra gente também não sendo novidade, tá? Essa coisa de fazer aula online, por mais que eu fiz muita reunião já por Skype, mas aula eu nunca fiz. Como é que vocês viram isso? Pontos de melhoria? Por favor, me deem feedback. Eu gostei, professora. Achei ótimo. Até porque aquelas questões lá que agora até o prazo ficou maior, né, pra gente enviar, eu senti bastante falta dessa discussão que a gente tem, cada um falando uma coisa, cada um traz um exemplo. Acho bem bacana. Isso é bom. Tá. Reconforta a quarentena. Ótimo. Eu concordo com a Jace. Que bom, gente. Eu concordo com a Jace. Professora, uma coisa que eu queria comentar aqui, eu não lembro de que matéria foi, não sei se foi do Regis ou... Eu não lembro quem que foi, mas eu lembro que um dos professores ainda comentou que, tipo, que nós, como profissionais, no caso, penso eu isso de uma maneira macro, vamos pensar em todos os profissionais, que nós todos participamos da sociedade, né? Se a gente não ficar esperando só do Estado, que o Estado vai dar, que o Estado isso, que o Estado aquilo. Como a professora teve um rapaz, eu não lembro quem foi, que comentou da professora que teve autonomia de, olha, vou encaminhar para vocês, o que vocês acham? E os alunos super toparam, por ela mesmo, sabe? Achei muito, muito bacana, assim, se outros professores quisessem ser professores realmente, assim, puxa, eu amo a profissão de professor, acho muito legal, muito bacana, eu gostaria que os meus alunos tivessem uma educação um pouco melhor, mas agora no momento não dá, então a gente vai fazer do jeito que dá, e tivesse essa iniciativa, acho que ia ser muito bacana. Como eu vi que alguns psicólogos estão podendo, que o CRP autorizou, né, CFP autorizou a fazer continuar fazendo online. Isso, achei bacana também. Antes precisava ter uma autorização, né, agora todos podem fazer, para não atrasar o trabalho deles. Isso. Assim, quase todas, não, acho que todas as atividades que eu fazia, assim, terapia, academia, aulas, tudo continuou acontecendo online. A minha rotina não mudou, assim. E aí essa coisa do professor, né, que vocês estão falando, é o que eu estava comentando antes. Acho que exige criatividade e exige também mais trabalho, assim, porque a gente está em casa, então é diferente a dinâmica de trabalho e às vezes você acaba tendo mais tempo. Parece mais fácil nessa coisa de dar aula em casa, mas às vezes você acaba perdendo mais tempo na questão de responder os alunos, muitas dúvidas que surgem, pôr material na plataforma, então também é uma coisa que a gente está se adaptando para fazer, né, da melhor forma possível. Despende muito tempo, né, para fazer essas pequenas coisas. Mas aí, assim, depende dos indivíduos, obviamente, que a gente pode fazer muitas coisas para nossa comunidade, para as coisas serem melhores. A gente espera isso realmente. Mas se não tiver políticas públicas, fica difícil. Assim, não, elas são importantes. Nem que seja muito assim, importantes. Em nível individual, a gente cobrar alguma coisa, né? A gente mandar e-mail, fazer protesto, a gente pedir, né? Protesto agora não pode, mas assim, pedir, depois que voltar, a gente pedir coisas, né? A gente realmente fiscalizar os órgãos e reivindicar as coisas. E isso que aconteceu também é muito novo, né? Não tinha acontecido isso, assim, para se pensar em alguma coisa, para pedir, né? De alguma forma. É interessante que agora dá para ter uma ideia, dá para precaver alguma coisa. Sim. O que eu estava vendo no jornal era que, assim, os países, eles não têm uma poupança, tipo, né, recurso econômico para deslocar em situações de crise como essa.
Então, em nível individual, você fala para as pessoas, né? Olha, é bom ter uma poupança, ter um fundo de garantia, uma coisa para você usar numa emergência. Mas os governos não têm isso. Nenhum governo tem, então... Eu fiquei abismada. Assim, eu não entendo muito de economia, né? Mas agora, com essa coisa de falar da pandemia, a gente tem falado bastante. E uma ação legal que eu vi foi que na UFABC, Universidade Federal do ABC, eu participo de um grupo de pesquisa lá, eles estavam fazendo uma petição, assim, para a reitoria, para eles suspenderem o semestre, o quadrimestre, é quadrimestral, mas não suspenderem, assim, tipo, vamos ficar em casa sem fazer nada, mas para que eles pudessem ter um quadrimestre emergencial, para poder justamente fazer pesquisa, né, e produzir conhecimento focado nessa questão da pandemia. Eu achei isso muito legal, assim, muito diferente. Não é nem um caminho nem outro, não é nem você continuar a aula normal, como se nada estivesse acontecendo, e nem você falar não vai ter mais, né, e ficar todo mundo em casa. Então, eu achei interessante também. Então, assim, a gente tem que pensar alternativas. O que a gente está fazendo no departamento de psicologia, por exemplo, essa coisa de dar aula no Zoom ou no Skype, não é uma recomendação da Unital. A Unital recomenda que põe na plataforma, mas na psicologia a gente definiu o que vamos fazer, porque foram elogiadas as iniciativas que tiveram nesse sentido, os alunos gostaram, então é a forma que a gente tem de contribuir, né? Bem bacana. Então tá bom, gente. Obrigada pela participação de vocês hoje. Gostei muito. Tô mais calma de fazer as próximas aulas também. Essa foi a primeira que eu fiz, né, por Skype. E vou deixar esse tempinho, então, para vocês responderem a questão. Se vocês quiserem continuar usando aqui o chat, né, para discutir, são muito bem-vindos. E na semana que vem a gente volta a se ver, ok? Como eu falei no começo da aula sobre o trabalho, vocês precisam me mandar as perguntas que vocês vão fazer para os profissionais, tá? Então, me mandem por e-mail, assim que vocês puderem. Tá bom? E se alguém tiver sem grupo, tiver com dúvida sobre o trabalho, me mandem por e-mail também, que a gente resolve. Beleza? Obrigada, gente. Até mais. Boa noite. Professora!